No calor do escândalo do Mensalão em 2006, durante o governo Lula, a Câmara chegou a aprovar em primeiro turno o fim do voto secreto, inclusive para o exame de vetos da Presidência da República. Uma segunda votação que levaria o projeto ao Senado nunca aconteceu, isso até o último dia 3 de setembro, quando a Câmara, desta vez por unanimidade, para se redimir do vexame de ter mantido na semana anterior o mandato de um deputado condenado pelo STF, pelo crime de desvio de recursos públicos, aprovou definitivamente o fim do voto secreto aqui. O eleitor quer não, exige saber como votam os parlamentares que ele elegeu. O eleitor está cansado de eleger alguém que promete alguma coisa e depois vota em sentido contrário. Pior, com o voto secreto, o eleitor nem pode cobrar do eleito as promessas de campanha. O deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, não aceita mais essa situação. Participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor acredita que dessa vez esse assunto vai se resolver? Porque existem propostas do Senado e existem propostas aqui da Câmara. Pouca gente sabe disso. O pessoal está pensando que é só essa proposta de emenda que está aqui. Mas existem tramitando propostas de iniciativa das duas casas, né? É isso, você colocou bem. Essa que foi votada no dia 3, no segundo turno, o primeiro turno aconteceu a votação em 2006. Passaram-se, Paulo, 7 anos com essa PEC aí sem voltar à votação no plenário. Aconteceu esse desastre, né? Essa noite negra aqui da Câmara dos Deputados, lamento bastante isso aí. Acho que aquilo foi um insulto, uma ofensa à sociedade brasileira, que foi a manutenção do mandato de um criminoso, de um deputado condenado em última instância pela justiça brasileira. Então aí tratou-se de fazer a votação em segundo turno, uma espécie de dar satisfação à população, uma coisa boa, o voto aberto, né? Votou-se à unanimidade. Essa iniciativa aqui da Câmara, tá certo? Agora vai para o Senado. Então, essa coisa eu acho que é o que a sociedade brasileira deseja e merece. Merece, porque não é razoável que o deputado se esconda através do voto secreto. Coisa misteriosa, coisa escondida, não combina com práticas democráticas, né? É importante que a gente mude essa conduta, né? Mude esse comportamento, essa atitude e que a gente diga como é que a gente está votando. Um ditado antigo que diz que a luz do sol é o melhor detergente. É o melhor detergente. No caso específico, Paulo, não tenha dúvida, naquela votação do deputado Donadon, se fosse voto aberto, é evidente que ele estava cassado. Ninguém teria coragem, nenhum deputado iria se expor ao nível de manter aqui o mandato de uma pessoa, um criminoso, né? Nas grades, no xadrez, né? Mas aconteceu isso, agora essa proposta já foi para o Senado, e no Senado agora tem que ser apreciada e votada lá. Mas e a proposta de lá? A proposta de lá, que proposta foi essa? Pois é, então tem essa que foi para lá, quer dizer, a Câmara aprovou e mandou para o Senado. Vamos agora aguardar a manifestação soberana do Senado. Nossa expectativa é que lá ela seja acolhida, porque iria exatamente ao encontro da vontade da população brasileira de uma prática moderna, voto aberto, né? Então tá lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora tem uma outra aqui, uma outra que veio do Senado, a outra proposta de emenda à Constituição. Essa outra estabelece... Essa é mais restrita, né? Essa é mais restrita. Ela estabelece o voto aberto, a obrigatoriedade do voto aberto, só para a votação de casos de perda de mandato do parlamentar. Essa é mais restrita. Essa é de autoria do senador Álvaro Dias, do ano passado, que aconteceu também no calor da questão do senador Demóstenes Torres, na cassação, né, do Demóstenes Torres, e veio para cá. E está aqui também, a gente está avançando com ela na comissão especial. Essa comissão especial é presidida pelo deputado Cibá Machado e o relator é o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. A gente está avançando com ela. Agora é importante que a gente avance com essa, porque se tiver qualquer problema de retardo, uma lentidão no Senado, que pode acontecer em função da complexidade da matéria, né, e do próprio processo legislativo, essa outra que já veio do Senado aprovada, ela deve ser certamente apreciada rapidamente aqui Mas na aí Câmara. se ela se tornar mais abrangente aqui, deputado, ela terá que voltar ao Senado. Aí retarda ainda mais o processo. Sim, mas a ideia, tá certo, pelo menos inicial, é que ela fique só com essa ênfase. Porque senão você vai repetir o que aconteceu na votação do dia 3. Então o que a gente quer é que essa seja mantida do jeito que está, quer dizer, voto aberto apenas para casos de perda de mandato,
ela pode ser aprovada antes ou até depois da que está no Senado. É meio difícil assim explicar. Pelo menos uma você já faz. Asseguraria. É um passo importante que nós estamos fazendo, né? De qualquer maneira, avança para o item de perda de mandato. Deputado, o espírito da casa continua sendo, num caso ou no outro, o de avançar com essa questão e resolver essa parada de uma vez? Eu acho que sim. Tem até uma frente parlamentar em defesa do voto aberto, uma frente que está aí há muitos anos, o deputado Ivan Valente, do PSOL, ele lidera, ele movimenta, ele articula, um deputado que tem aguerrido, né? Quer dizer, tem outros deputados ali também, eu me incorporei como coordenador de uma região dessa frente. Eu acho que a gente tem uma perspectiva boa, até porque, Paulo, a sociedade brasileira está se manifestando, né? E de uma maneira muito eloquente. O que a gente viu nos últimos meses, em julho, pois é, quer dizer, aquilo tudo foi uma demonstração de insatisfação com tudo que está acontecendo, né? Claro que aquela insatisfação, ela se dirige mais para os governos. Quem tem poder, quem detém o poder, quer seja governo ou representante no Congresso Nacional, vai mais em cima dessas personalidades, e aí eu me incluo também. Mas é quem está no poder, é uma insatisfação. O que a população quer é isso. Desses dois projetos, a gente observa que eles convergem, mas tem essa diferença aí. O senhor Grande, acredita diferença grande. que é uma diferença enorme. Enorme, Mas os que são contra, por exemplo, a abertura do voto, no caso da apreciação de veto, se justificam dizendo: mas espera aí, a presidência da República pode exercer uma pressão violentíssima se o voto for aberto. Ela pode retaliar, digamos assim, se receber um voto, um voto a favor da derrubada de um veto presidencial. Isso pode prejudicar o parlamentar. O senhor raciocina dessa forma? Não, veja bem, embora esse argumento seja um argumento também que tem a validade, né? Tem a validade, a pressão do Poder Executivo, a pressão de um determinado segmento, pode trazer algum tipo de constrangimento para o parlamentar na hora de votar uma matéria que seja uma matéria complexa, polêmica, ele preferiria o voto secreto. Mas o que eu digo, Paulo, é que a gente tem que mudar a cultura, né? Nós chegamos aqui livres. Nós tivemos a votação, nós somos representantes da população. Nós chegamos aqui submetidos ao governo, não. Quer dizer, ninguém está aqui submetido a nenhum tipo de lobby, cartel ou ao executivo. As pessoas que estão aqui chegaram aqui com convicções, com liberdade para se manifestar. Então a gente tem que mudar a cultura. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade, quer dizer, a pressão do executivo. Esse não é o discurso de quem está na oposição, não, que é o seu caso? Não, porque... Diferentemente de quem é da bancada governista, que tem sim compromisso com o governo. Não, até porque, até nesse caso específico, nós estaríamos até perdendo posição, porque, claro, no veto, né? No veto, quem está na base do governo, como o voto seria aberto, né? Essas pessoas tenderiam a estar ao lado do governo para não ficarem expostas a algum tipo de retaliação. Mas veja que já tem algumas assembleias no Brasil, eu cito São Paulo, né? Que o voto é praticado de maneira aberta e não aconteceu nenhum problema maior. A oposição está lá firme, o governo, os governistas estão lá também exercitando o seu papel, o seu dever. O que eu acho é que o voto aberto significa o desejo da população, voto aberto para tudo, o desejo da população e uma mudança de conduta, de prática, né, de comportamento do representante. O deputado, Paulo, em última análise, ele tem a obrigação de revelar como ele vota e o eleitor tem o direito de saber. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Nessa edição do Palavra Aberta, nós recebemos o deputado Antônio Baçaí, do PSDB da Bahia. Eu sou Paulo José Cunha e agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.